Olá, meu nome é Lilian Santos, eu sou neuropsicóloga, psicóloga, mãe. E nesse vídeo eu quero te mostrar o quanto a importância, a identificação de sinais do transtorno do neurodesenvolvimento pode impactar na sua prática profissional enquanto professor, enquanto professora e enquanto profissional de uma equipe escolar. Não só professor, professora, mas coordenadores pedagógicos, diretores e gestores escolares. Durante a minha prática profissional aí dentro da neuropsicologia, já são mais de 10 anos de caminhada, eu desenvolvi um método chamado A Criança como Centro, para que você, profissional da equipe escolar, possa avaliar uma criança, possa identificar sinais de transtornos do neurodesenvolvimento o quão mais cedo possível e utilizando instrumentos padronizados, para que você tenha voz e vez no momento de encaminhar essa criança para uma avaliação específica de algum outro profissional. Eu sei, eu já fui professora e eu sei o quanto é angustiante quando uma criança, um aluno não aprende aquilo que a gente está tentando ensinar. Eu sou mãe, então eu vejo a angústia que é se o meu filho tem algum atraso no desenvolvimento dele, algum marco não está dentro daquilo que é esperado. E o quanto o apoio da escola e o olhar, a visão especializada e atenta da escola pode ser importante e decisivo na vida, não só do meu filho, mas na vida de muitas outras crianças e adolescentes por aí. Então eu desenvolvi aí esse método, desenvolvi e validei esse método chamado A Criança como Centro, onde a gente vai utilizar instrumentos padronizados de aplicação aberta, que eu quero te explicar exatamente como é que você, professor, você pode utilizar ele na sua prática, considerando que tem outras crianças dentro da sala de aula. E, principalmente, o grande diferencial desse grupo é que você entenda como é que funciona o pensamento interdisciplinar. Nesse método, a visão interdisciplinar, o emprestar o olhar de outras áreas do conhecimento é primordial e essencial para a avaliação. Bom, agora que eu já te expliquei um pouco como é que funciona o método, o que é um método, eu quero te contar uma história. Eu sou casada já há mais aí de 7 anos e o meu marido, desde pequenininho, ainda quando criança, era tido como um aluno bagunceiro, aquele que não aprendia, que ia para a escola só para fazer bagunça. Para vocês terem uma ideia, ele reprovou o primeiro ano do ensino fundamental. Uma coisa que, para mim, às vezes é até impensada. Mas, pois é, ele reprovou o primeiro ano do ensino fundamental e foi se desenvolvendo com todas essas dificuldades e com todo esse pensamento de eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade mesmo, eu só venho aqui para bagunçar e só venho aqui para causar dentro da escola e da sala de aula. E assim ele foi se desenvolvendo. Chegando na adolescência, um outro comportamento se agregou a essas dificuldades aí dele de aprendizagem, que foi um comportamento mais agressivo, mais violento. Então, às vezes, se ele ouvia algo que ele não gostava, ele ia para cima, ele brigava e às vezes ele até agredia. E ao longo dos anos, isso foi passando, esse comportamento dele violento diminuiu na idade adulta, principalmente com a prática aí de exercícios físicos, então lutas que ajudaram ele a se regular e a perceber que não precisava agir de uma forma tão impulsiva. Graças a Deus eu conheci ele já depois dessa fase mais agressiva e violenta, que já tinha passado, já tinha cessado, mas conversando com ele, em contato que a gente sempre teve, eu fui percebendo um comportamento muito desatento, ele esquecia as coisas muito fácil, começava a conversar comigo e se perdia dentro dos próprios pensamentos. Enfim, eu comecei a pensar, tem alguma coisa aqui que não foi identificada antes. Sabendo de toda a história de vida dele, então desde lá do nascimento, tinham sinais de transtorno do neurodesenvolvimento que já estavam aparecendo de forma muito clara lá atrás. Como eu sou esposa, né, namorada na época, eu não podia ali sozinha imaginar e dizer você tem um transtorno do neurodesenvolvimento, vá procurar um psiquiatra, um neurologista para fechar o seu diagnóstico. Então, por ter uma questão emocional envolvida, eu conversei com profissionais de outras áreas, a gente convivia, né, com profissionais de outras áreas, e esses profissionais foram validando e me ajudando na observação realmente desses comportamentos de desatenção, uma certa agitação, que aí às vezes até impulsividade que apareciam nele. Bom, de uma certa forma, nós listamos todos esses sinais e sintomas, todas essas características, e fomos até um psiquiatra que não tinha contato com a gente, não nos conhecia. Apresentamos tudo aquilo, o profissional fez a avaliação dele e talvez você já deva imaginar que foi fechado o diagnóstico de TDAH.
Com o diagnóstico fechado agora na idade adulta e com o início do uso de medicação, que no caso dele foi necessário, ele viu uma grande mudança, o quanto ele consegue focar nas coisas que antes ele não conseguia fazer. Então, tarefas de trabalho, estudo, o quanto ele conseguiu se dedicar em tudo isso, o quanto ele consegue organizar melhor todos os pensamentos dele. E começaram a vir perguntas do tipo: se eu soubesse disso antes, se alguém tivesse dito para minha família que eu podia ter um TDAH, né, um transtorno aí do neurodesenvolvimento antes, o quanto de sofrimento eu já não teria sido poupado, né? Não teria resolvido se desde o início já tivesse acesso a um tratamento correto, a terapias corretas dentro daquilo que eu precisava. Pois é, agora que deu tudo certo, e considerando essa experiência que eu passei com ele, possibilidades de ansiedade, tem outras pessoas que entram em depressão, existem pessoas que tentam até, tem comportamento autolesivo, porque tiveram um transtorno do neurodesenvolvimento, tem um transtorno do neurodesenvolvimento que não foi diagnosticado lá na infância. Então, essa minha prática e o contato com essas pessoas, o contato com meu marido, e principalmente o fato de agora eu ser mãe, fez com que eu tivesse a vontade, a necessidade de divulgar o meu conhecimento, de divulgar esse método que eu criei para auxiliar desde lá do início da escolarização, ainda na educação infantil, para que você, professora, você, professor, consiga identificar se o seu aluno tem algum tipo de atraso, tem algum sinal de risco, algum comportamento que possa indicar um transtorno do neurodesenvolvimento. A minha ideia é que histórias como essa do meu marido aconteçam cada vez menos. Por isso, eu desenvolvi esse método, estou aqui divulgando e chamando o máximo de pessoas possível para fazer parte daquilo que eu gosto de chamar de um exército de identificação de crianças com dificuldade de aprendizagem, para que nenhuma criança seja deixada para trás. E se por um acaso algum aluno seu, alguma aluna sua tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, tenha sinais de um transtorno do neurodesenvolvimento, o quanto antes for identificado, melhor. Se você se interessou aqui por tudo que eu te falei, então venha fazer parte do método A Criança como Centro. Clica aqui abaixo e venha junto ajudar na identificação das crianças com dificuldade de aprendizagem para que nenhuma criança seja deixada para trás.